Meus irmãos, muito e feliz boa noite para todos. É com muita alegria no coração, uma gratidão infinita que aqui pouso, junto de vocês, para um aprendizado singular, singelo, imensamente sublime. A Jesus, bondoso mestre e amigo, direcionamos os nossos pensamentos, rogando que Ele esteja conosco hoje e sempre, intuindo-nos e nos auxiliando em nossa pequenez, a entender a grandeza e a extensão desta mensagem que sempre nos toca à porta, aguardando o livre-arbítrio que a nossa irmã Rosana nos falou aqui, sem jamais nos fazer violência. Vamos começar nosso estudo tendo como referência o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Um capítulo chamado O Cristo Consolador. Neste capítulo de número 6, são trabalhados temas como o jugo leve, Consolador prometido. E nas instruções dos Espíritos temos o advento do Espírito de verdade. As mensagens são datadas de 1860, 61 e 63. E elas nunca foram tão atuais. O primeiro tema deste capítulo 6, meus irmãos, o jugo leve, traz a seguinte mensagem: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Temos a explicação no nosso livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. E dando sequência, vamos para o segundo tema deste capítulo, o Cristo Consolador, que traz a seguinte mensagem evangélica, complementando esta primeira: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que até aqui vos tenho dito. Em João, capítulo 14, versículos 15 a 16 e 26. E por fim, meus irmãos, chegamos nas instruções dos Espíritos, tendo como introdução às mensagens a seguinte sentença: Advento do Espírito de verdade. Por que advento? Me questionei. Por que não mensagens do Espírito de verdade? Ou por que não tratativas, conceitos? Para começar, fui buscar o que era advento. Advento é um substantivo masculino, com etimologia latina no termo advento, que significa vinda ou chegada. A palavra advento também, meus irmãos, pode significar fundação ou criação de alguma coisa. Advento da internet, advento da república. É uma palavra de origem profana, que designava a vinda anual da divindade pagã ao templo para visitar seus adoradores. Há muitos e muitos anos, quando dessa época acreditava-se que o Deus cuja estátua era ali cultuada permaneceria em meio a eles diante e durante aquela solenidade. Na linguagem corrente, significava também a primeira visita oficial de um personagem ilustre e importante. Já nas obras cristãs dos primeiros tempos da Igreja, especialmente em uma chamada Vulgata,
Adventus se tornou o termo clássico para designar a vinda de Cristo à Terra, ou seja, a sua encarnação, inaugurando a era messiânica e depois sua vinda gloriosa no fim dos tempos. Atualmente, Advento é um período mencionado no calendário religioso, um tempo de alegria para os cristãos, o qual precede o Natal. São 4 semanas em que todos nós aguardamos ansiosos, simbolicamente, a chegada do nosso Mestre. Advento, então, podemos concluir, é aquilo que começa ou se institui. Advento do Espírito de verdade. Aqui começa e se institui a mensagem tão consoladora, prometida. Santo e abençoado, capítulo 6, a que fomos presenteados. Eis que o Consolador prometido, meus irmãos, se faz presente conforme a promessa do nosso Mestre, para ficar eternamente conosco. Não que estivesse nos abandonado, mas para que tivéssemos a noção de que sim, ele voltou, já que essa palavra era tão necessária para nós em termos históricos. Felizes somos ao entender a beleza e a grandeza dessa promessa que se concretiza. O Espírito de verdade nos fala e sua palavra reverbera e se institui em nossos corações. Lendo, atentos, é impossível não se permitir tocar. Convido os meus irmãos a abrirem este capítulo novamente e ler com os olhos cheios de luz e de entusiasmo, que é Deus em nós. Já que aqui a gente vai poder falar só um pouquinho, mediante o tempo. O convite misericordioso, este feito pelo Espírito de verdade, de que a consolação ficará e estará conosco, dentre e permeado a ele, vem a sentença do nosso estudo. O Espírito de verdade, meus irmãos, então, convoca-nos e conclama-nos. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. E eis que além do túmulo, em que acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor de todo o mal. Sede os vencedores da impiedade. Que lição maravilhosa. Dá para a gente fazer filosofias, concatenações e pensamentos sem precedentes. Mas, tendo que, nos nossos livros, nada é ao acaso, vamos lembrar do primeiro convite no jugo leve. O primeiro convite a nós endereçados, tão cansados e sobrecarregados atualmente, é o amor que nos traz a vida e nos eleva aos céus, junto dele, do Mestre e do Pai. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O segundo convite no Cristo Consolador a nós endereçados, depois de encontrar o amor, é guardar-lhe os mandamentos, é a instrução que nos traz o caminho e nos faz olhar para os lados, uns para os outros, sendo a base e juntos de uma pirâmide, para que na vertical alcancemos o Altíssimo. Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, roga em nosso nome ao Pai, este Consolador que é o Espírito de verdade. Jesus misericordioso diz que ainda o mundo não pode receber, porque ainda não o vê e não o conhece. Mas diz, meus irmãos, que nós espíritas o conhecemos e que ele estará em nós, nos ensinando tudo e nos recordando a mensagem outrora já dita. Quanta responsabilidade nos traz o Espírito de verdade. Qual de nós já abraçou toda essa amplidão de conhecimento, de entrega e de amor?
Quem somos nessa história? Podemos, meus irmãos, hoje nós recebermos o Espírito de verdade e a mensagem que ele traz? Ou somos parte do mundo que ainda não o vê e não o conhece por decisão nossa, própria, já que o livre-arbítrio jamais será violentado? Ou já o sentimos, já começamos a vê-lo? Já começa a reverberar nos nossos corações esses estímulos tão sublimes e tão delicados, nos convidando a essa entrega total, dividindo o jugo, todos os fardos, todas as dores, as angústias e também as alegrias e os amores que carregamos. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então vamos falar primeiro do amor. Há um conceito muito interessante de um filósofo atual francês chamado Jean Dalglio, que eu gostaria de dividir com vocês. Mexeu bastante comigo e eu acho muito interessante para a nossa reflexão. Ele diz o seguinte, na sua palestra: amor, se você está fazendo assim, você está fazendo errado. Esse é o título com o qual ele começa. E ele explora, meus irmãos, em sua pesquisa, o sentimento universal da ternura e da conexão nossa, uns com os outros, nesse mundo em que, às vezes, o termo indivíduo não é compreendido. De acordo com ele, o amor é um termo muito difícil de se designar, e ele explica o porquê. Nós podemos amar correr, podemos amar ver um filme, amar estar aqui nesse momento. Podemos amar brigadeiros, podemos amar nossos esposos, esposas, podemos amar o nosso trabalho. Mas há uma questão muito interessante e conflituosa. Se eu valorizo o brigadeiro, em contraparte, não gera nenhum sentimento para mim, a não ser calorias. A troca não é tão feliz assim no final das contas. Mas, se nós direcionamos a nossa consciência ao outro, nele eu me vejo desejada, não no sentido sexual, no sentido presencial. Como é bom quando nos sentimos presentes e necessários e demandados pelos outros irmãos. A gente se sente feliz, a gente se sente importante. O problema é que, às vezes, em sociedade, meus irmãos, hoje, o amor vem sendo isso. O desejo de ser desejado. E a gente se perde nesse conceito e se distancia profundamente do verdadeiro conceito do Evangelho, do amor, desta casa. E a gente se pergunta, como foi que a gente chegou até aqui então? Entendemos o problema do amor hoje, diz esse filósofo, como se tornar e se manter desejável, nas suas mais diversas formas. Diz ele que antes do século XIII, nós submetíamos a nossa vida às regras em comunidade, nos papéis que já eram previamente designados a nós, e obedecíamos religiosamente, de forma que alcançássemos essa aceitação e esse amor. Vou exemplificar. Uma mulher casta e pura, ao vestir o seu vestido de noiva e adentrar pela igreja, por exemplo. Um filho obediente ao irmão mais velho, ao pai, ao avô e ao tataravô. Um exemplo para a família. Ao pai que provia, e provia muito bem, socialmente falando. E estava tudo certo. Cada um assumindo o seu papel, felizes ou tristes, a gente não sabe. Mas essas eram as regras. E se fossem bem seguidas, todos estávamos bem e confortáveis. Acontece que no século XIII, meus irmãos, houve um fenômeno no Ocidente que provocou uma crise social desesperadora de identidade. Esse fenômeno chama-se modernidade. Poder escolher. Essa crise de identidade
foi resultado de um processo triplo: racionalização da pesquisa científica, o pensar ganhou o seu valor. Democratização política, estimulando direitos individuais. Começou-se a pensar um pouquinho mais no individual e não no total coletivo e masculino da época. Racionalização da produção econômica e liberação comercial. Nossa, mas por que ela está falando disso? Pelo seguinte: esses 3 processos facilitaram nossa oportunidade de escolhas. Já não éramos obrigados a obedecer papéis sociais que nos eram impostos. Aos poucos, começamos a escolher. Escolhemos o afeto, o ambiente de viver, de morar. Escolhemos desenvolvimento, profissão. As mulheres começaram a poder escolher. E, incluso nesse processo, a gente pode começar a escolher também o quê? Pessoas. Começamos a eleger ídolos nas pessoas e buscarmos sermos ídolos também para essas pessoas. A gente almejava que aquele fosse o meu marido, mas às vezes ele almejava que eu jamais fosse a sua esposa. E assim, os problemas começam. Nos tornamos ansiosos, pensando hoje se socialmente nós somos desejáveis. De acordo com esse filósofo, ele fala o seguinte: no livre mercado de desejos individuais, nós negociamos nossos valores todos os dias. Socialmente nos colocamos como moeda na bolsa, desejosos de todos comprarem justificadamente o nosso jeito de vestir, o nosso jeito de pensar, todas as nossas ideias e todas as verdades que trazemos. E temos medo, muito medo, talvez aversão, se não forem aceitas. Que insegurança é essa que trazemos em nós? E como respondemos então a esses estímulos de desejo? Coletando histericamente símbolos de desejabilidade. Muitas vezes, hoje, somos reféns do capital da sedução, atuando inconscientemente nessa sociedade de consumo. Cadê o amor? Cadê a ternura? Cadê os sentimentos? A gente se perdeu nesse emaranhado de vontades e desejos que se perdem e, de repente, muitas pessoas entregues à tristeza, sem nem saber onde se encontrarem. Sobre este movimento, é dito que estamos numa época materialista. Meus irmãos, isso não é verdade. Por favor, eu vou pedir que vocês ponderem comigo e busquem na mente de cada um exemplos na vida em que sim, fomos reféns da situação que eu vou colocar agora. Nós acumulamos, às vezes, objetos para nos comunicarmos uns com os outros, para que tenhamos a impressão breve e fugaz de que somos amados. Talvez nada poderia ser menos materialista e mais sentimental do que aquele adolescente que junta suas moedas e vai comprar uma roupa bonita para o seu primeiro encontro, tentando impressionar, esquecendo completamente que talvez aqui e aqui ele teria muito, muito a ofertar. Consumismo, então, materialismo, não. Nós engolimos hoje todo tipo de matéria e sacrificamos em busca de nos encontrarmos uns com os outros. E às vezes, nem assim as coisas fazem sentido. Então, lanço a pergunta: como voltarmos então, meus irmãos, ao amor na sua constituição mais simples e mais pura? Sentimos saudades desse amor de alguma forma, já que hoje, nessa correria de vida, a gente não pondera sobre ele. Como arrancar de nós essa dependência tão atual e frágil de curtidas, de visitas ao perfil talvez, e talvez de admiração nas suas mais variadas formas?
como renunciar a essa necessidade histérica de sermos valorizados e sair dessa vida. A Rosana já deu a primeira dica, e talvez a da maior delas: vontade. Mas antes de tudo, consciência. Lembrando de uma coisa: somos inúteis. Somos todos aqui inúteis em resolver a vida do outro, em buscar satisfações exteriores, sendo que a lei inscrita, que ela disse, está aqui. A solução dos nossos problemas, a base firme e forte para que não temamos o dia de amanhã, a diferença de opinião do outro, as aprovações da vida, está aqui. Como assim a gente se perdeu disso? Excelente, tá tudo bem. Hoje é um novo dia e o Espírito de verdade nos convoca novamente a essa luta e a esse encontro. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Saber que a gente é inútil, talvez, na vida do outro, nessa busca externa de satisfação, nos deixa mais serenos. Vamos pensar, se todos nós aqui sabemos que não somos bons em jogar bola, mas se a gente se propor a jogar bola, vai ser divertido, vai ser leve. Sabemos que estamos no mesmo barco. Ninguém é bom de bola nessa turma. Vamos divertir, vamos ser felizes, vamos sorrir dos tombos, dos erros. Vamos compartilhar, nos reerguer, dar as mãos e seguir em frente. Para quando o jogo acabar, a gente se abrace e vá confraternizar. Vamos trazer esse conceito para a escola terra. Estamos juntos. Ninguém é dono da verdade, mas todos nós trazemos solo fértil para que a centelha divina possa germinar. Para que sermos tão exigentes, buscando do outro tudo aquilo que já temos em potência? Demonstrar que a gente não se valoriza é ingratidão. Quantas batalhas já vivenciamos, quantas cicatrizes físicas e morais carregamos para chegarmos até aqui? Quantas histórias cada um de nós não poderia contar aqui, que trariam alegria, que trariam lágrimas, que trariam admiração, que trariam partilha. Gente, a gente está se perdendo por tão pouca coisa. Nós somos fruto da obra do Cristo. Nós somos centelha divina, criação maravilhosa. Ninguém está lembrando nesse momento que está respirando, que o coração está batendo. Ninguém está lembrando dos movimentos, dos músculos, da circulação do sangue. Nos valorizemos, amai-vos. E esse convite do Espírito de verdade não é um convite de amar inicialmente ao outro, é um convite de auto-amor gritante. Nós só damos aquilo que temos. Não adianta tentar exteriorizar ou maquiar aquilo que nós não somos feitos. Mas sim, meus irmãos, os espíritas, pelo exemplo, conseguirão, talvez, transformar juntos uns aos outros, pelo amor. E assim, a religião do mundo vai ser o amor do universo. E jamais essas pequenas e minúsculas coisas que nos separam, designadas como cor, raça, credos. Todo mundo entende a linguagem do sorriso. A gente escuta um vídeo de criança sorrindo, é impossível não ceder. Parece que puxa a gente ama sorrir, a gente ama viver. Como a gente se permitiu perder esse encanto pela vida, por esse presente tão mágico e maravilhoso, a qual fomos ofertados? Ainda bem que o Espírito de verdade, a espiritualidade amiga, o Mestre Jesus, não desiste e permanece nos convocando para sermos, meus irmãos, felizes e completos na simplicidade,
pois foi assim que ele viveu, que o Mestre viveu, na simplicidade, na alegria e na beleza de ser e servir, de estar livre em Deus Pai. A conclusão, então, sobre o amor, é que a gente virou mendigo dele, sendo que nós somos potências de amor. Como assim? Consciência, então. Recuperar isso que já é nosso, que já está aqui. Vamos confiar na gente. Se o Cristo nos aguarda e nos espera, por que a gente vai andando em caminhos diversos, diferentes, contrários? Sejamos felizes. Nos entreguemos a esse amor sem medida. Estamos vivendo tudo que devemos viver, com as pessoas que devemos estar, passando pelos processos evolutivos aos quais transcenderemos. Vamos parar de pensar 80 anos, 60 anos. Somos espíritos imortais, repletos de possibilidades. O Cristo nos aguarda para trabalharmos em prol e junto dele, sendo que ele jamais cessou o trabalho. E nós? Meus irmãos, friso aqui. A internet é fonte de beleza também. É só saber buscar. De encontros e de amor também. Como tantas outras coisas que nos cercam. O convite que aqui é feito é de consciência no amor. Nas mais variadas formas, nos mais variados meios em que estivermos. Felizes somos de desfrutar desse banquete de amor. Como a gente está negando sentar nessa cadeira ainda? E se servir e se esbaldar juntos dessa grandeza infinita ao qual estamos imersos. Ah, meus irmãos, o amor é sublime demais. Respirem amor, porque Deus está em nós. Exalem amor. Compadeçam pelo amor, vivam pelo amor, agradeçam em nome do amor. Não só no amor romântico que a gente traz esse conceito tão pequeno, no amor de se viver e de se sentir como indivíduo dessa grande obra celestial, chamada vida, nas suas mais variadas formas. Reverberem o amor do Cristo no sorriso, nos lares, nas palavras, no trabalho, no trânsito. Não nos é pedido muito, no meio em que estivermos, para que Ele esteja junto de nós e através de nós, quem sabe, possa tocar aqueles outros que ainda não encontraram o amor, ou talvez nas passagens dos milênios se esqueceram dele e de como é bom estar imerso e se entregar. Estamos obcecados com desempenho. A gente está esquecendo da ternura, da leveza da ternura. Não se trata, tá, gente, da gente se tornar triste, pensativo, mas se trata da gente ter a consciência de sermos nós, completos e unos, em cada situação que nos abordar. Amai-vos, antes, primeiro, de tudo. A lição do amor ainda estava difícil, talvez. E aí, em Marcos, capítulo 12, versículo 28 a 31, temos mais uma ajuda do Cristo. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar. E sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: Jesus, qual o primeiro de todos os mandamentos? E ele diz: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Mas se a gente não souber se amar e se conhecer, não tem como dar a sequência do próximo. Não tem como elevar-nos a Deus.
O espírito Hamed, no livro Os Prazeres da Alma, psicografia de Francisco Espírito Santo Neto, diz que o amor desenvolve as características pessoais, distinguindo e particularizando a criatura, que ao proporcionar-lhe vontade própria e independência, enseja que ela expanda horizontes e dissolva as barreiras onde o padrão e a generalização ergueram paredes. O amor nos convida a sermos quem somos, sem medo de ser feliz. A gente tem medo hoje, às vezes, de abraçar as coisas que a gente deseja, expor com caridade os pensamentos que nos permeiam. Nós somos convidados a abraçar, meus irmãos, esta individualidade. Em que sentido? Não precisamos de dividir quem somos, o que somos, para que o amor seja mendigado, mas precisamos nos encontrar para que o amor esteja lá. Pedra preciosa, visto, amparo, acolhimento e apoio. Quem se permitiu ser amado hoje, ou se sentir amado de cada um de nós, acorda cedo, pega o ônibus, vai para o trabalho, cuida dos meninos, leva as crianças para a escola, pega o carro, volta. Ai meu Deus, sentei aqui, ufa. Tem amor nesse trajeto todo. Pode ser corrido, mas pode ser muito prazeroso. Quem viu flores hoje? Quem olhou para cima e viu o céu, o sol? Ainda é dia. Rosana já falou. Dá tempo. Vamos apreciar a noite. Vamos apreciar o outro. Cada um de vocês tem qualidades singulares. Claro, né? 2 olhos, nariz, uma boca. Mas muito especiais em si. Como não admirar isso? A humanidade é linda. Por dentro e por fora, a gente tem que acreditar nisso. Jesus acredita? Quem sou eu para falar o contrário? O amor, um dia, gente, vai ser naturalidade na vida de cada um de nós. Vai ser uma capacidade, como a inteligência, como beber água. A gente vai sentir isso automaticamente. Mas o convite hoje é sentirmos isso conscientemente, para que possamos exercitar o alto amor, refletindo o amor ao próximo. É como se formássemos um triângulo base quadrada e juntos elevássemos o nosso pensamento aos céus e nos descobríssemos muito, muito mais fortes juntos do que sozinhos. Quem ama se torna gradativamente um indivíduo pleno. E a melhor forma de destruir ao homem é impedi-lo de amar, exterminando a sua naturalidade e a sua espontaneidade. E a sociedade atual, às vezes, porque também está em crescimento, como outrora, não encoraja e não estimula os indivíduos a tomar posse dessa individualidade. Lembrando que ele é uno, não é divisível. É completo. Se houvesse, meus irmãos, amor forte e firme, evangélico, entre os homens, essas fronteiras imaginárias das quais tanto falamos, chamadas países, nem existiriam. Seríamos um por todo e todos com Cristo. Mas até lá, enquanto ainda estamos em aprendizado, quem sabe se nós nos colocássemos como protagonistas dessa história e abraçássemos a nossa vida e a nossa atuação como seres sociais. Nada de mimimi. Muita ação, muita boa vontade, muita ética, muito respeito, muita paixão e gratidão a todas as oportunidades que nos são concedidas diariamente. E atenção. Atenção consciente, para que no final do dia o autoconhecimento possa se fazer na hora do travesseiro. O que aconteceu hoje que eu mudaria? O que aconteceu hoje que eu fiquei feliz com a minha atuação? E o Senhor Jesus ficou satisfeito também?
permaneço no bom combate, assim como Paulo, que disse no início da sua caminhada: o bem que eu quero, não faço, mas o mal que eu não quero, caminha comigo. Para que já no fim, gente, uma encarnação pudesse dizer: já não sou mais eu, mas o Cristo que age e vive em mim. Que coisa sensacional. Acho que a gente está pensando muito longe, né? Em chegar lá. Mas a intenção é o céu para nós. É isso que o nosso coração vai reverberar e vibrar no universo. Toda a intenção de acerto, toda a intenção de burilamento, auto-burilamento, misericórdia para os outros. Cada um encontra-se no seu tempo. Na nossa partida de futebol, tem gente sim, que pode já estar um pouquinho bom nas embaixadas. Tem outros que nem sabem o que é bola. Mas a gente tem que seguir junto. E quem sabe esse que já conhece, abraça esse. E as lições vão se sobressair sobremaneira. Quando não amamos, meus irmãos, ficamos vazios. Mais pura verdade. Julgamos quem encontra-se nas prisões. Mas até ele, corrigindo seus erros, tem amor. Carrega em si o amor por algo, por alguma ação, por alguém. A família tem amor. Quantas e quantas coisas passam para que possam se encontrar, se abraçar e seguir em frente. Quem somos nós para julgar? Olhares de amor o mundo precisa e nos convoca. Então, por que a gente tem essa vontade e necessidade de buscar a divindade no exterior ou na superficialidade? Porque hoje a gente está tão perdido nesse conceito de auto-amor ou do encontro do amor com Cristo em nós. Gente, a única religião professada pelo Cristo foi o amor. Não nos esqueçamos disso. É necessário que nos libertemos das crises de onipotência, onisciência e da verdade que costumamos ter nestes dias, em que o turbilhão acontece para que a mudança seja feita. Somente admitindo nossa vulnerabilidade é que criaremos uma situação favorável para o êxito do amor. O amor se encontra no frágil, apesar de ser forte. Se encontra na timidez, um pequeno frasco, apesar de ser robusto. O amor põe a semente e prepara em solo profundo e profícuo. E quando fertilizado pelo afeto e pela ternura reais das quais estamos falando, faz abrir mão de qualquer ilusão para que a verdade trazida pelo Cristo reverbere sobre nós. E a gente pare com essa ideia de inflexibilidade, visto que estamos em aprendizado. Cada dia novo, cada conhecimento novo, cada oportunidade nova. Sabendo que nós não concluiremos nossas divagações sobre o amor, mas que fica no ar esse convite do Espírito de verdade, vamos falar então sobre a instrução. O amor primeiro, é claro. Mas e sobre a instrução? Vamos falar sobre o conhecimento, o gerador da instrução. Meus irmãos, o conhecimento nada mais é que o conjunto de informações que o indivíduo adquire por meio da sua experiência, das suas aprendizagens, crenças, valores e insights sobre algo que pode acontecer no decorrer da sua trajetória. A pessoa detentora do conhecimento é capaz de saber alguma informação ou instrução e, junto dela, do conhecimento e da instrução, pode mudar comportamentos, paradigmas e auxiliar sempre na tomada de decisão. O conhecimento ele é capaz de transformar vidas e, se utilizado devidamente, contribui significativamente para a construção de um mundo melhor. Eu peço licença aqui para partilhar uma história com vocês.
Estávamos almoçando, uma funcionária falávamos de jogos. Uma funcionária da empresa disse, já senhora, já avó, eu não sei o que é isso. Aí a gente falou, como assim? Você nunca teve essa experiência? Não, eu precisava de ajudar em casa. E se eu saísse da linha, a minha mãe me batia. A gente falou, mas como assim? Ela falou assim, eu lembro da última vez até que eu apanhei. Eu cheguei correndo da escola com a lição na cabeça, porque a gente não tinha papel para anotar. Fui correndo, fiz o almoço, levei a minha irmã para a escola. A cozinha estava me esperando, mas a lição estava indo embora. Eu precisava de escrever. E eu fui escrever. E a minha mãe chegou. Não vai dar prioridade para o serviço de casa, não? As portas se fecharam, as janelas se fecharam. E eu apanhei um pouquinho, porque eu tentei priorizar o estudo. Mas está tudo bem. Sabe? Ela foi aprender a ler quando eu tinha já 10 anos. E enquanto ela estava aprendendo a escrever o nome dela, ela se foi. Ela só me deu o que ela tinha. Aí eu disse o seguinte, você conseguiu formar? Ela falou assim, consegui. E sabe qual a lembrança que eu guardo? Eu pegava todos os papéis de pão, passava e pedi a minha tia para alinhavar um caderno para mim. E segui. Consegui me tornar pedagoga. Aí eu falei, nossa, que história sensacional. Ela, nem tanto. Os meus filhos têm vergonha um pouco dessa vivência. Mas eu cheguei até aqui e está tudo bem. Gente, ela virou para o lado e adormeceu. E eu falei, nossa, ela falou tudo. Ela seguiu de cor e salteado a instrução do Espírito de verdade. Primeiro ela amou, sobre medida. E com o amor ela entendeu os limites que abraçavam a mãe dela. Mas mesmo diante dessas dificuldades da vida, ela não desistiu, ela se formou. E ainda hoje, pelo amor, carrega uma compreensão pelos filhos, que ainda não se sabe como, mas cada um está no seu tempo e no seu limite. Tem vergonha dessa história. Que ensinamento. Tomei a liberdade de partilhar com todos nós. Isso é o amai-vos e instruí-vos. É a compreensão completa do outro para burilamento próprio, visto que ela me disse assim, nossa, hoje com a minha netinha é tudo tão diferente. Ela aprendeu o que ela não queria que fosse feito. E muitas vezes na vida da gente, a gente pode aprender até o que a gente não gosta, até o que a gente não deseja passar para frente. E com muita misericórdia, ela se formou. A gente nem sabe hoje, né, gente, o que seria viver isso. Talvez alguns, né, aqui conosco saibam que é não ter acesso ao conhecimento da forma como nós temos hoje, com mais facilidade. Mulheres podem abraçar, né, determinadas profissões, determinadas lidas. Homens, então, juntos, né? Comprar um caderno para nós hoje é tão banal, hoje é tão bobo. E para ela foi tão especial. É ter olhos de ver, sentimentos para verdadeiramente sentir essas oportunidades, gente, de captar essas histórias. Cada um de vocês deve ter histórias tão sublimes para contar de nós, que às vezes a gente não se concede tempo de amar ouvindo e amar falando. Lembrando que tudo é aprendizado para o futuro. O nosso divino futuro junto do Mestre. Diálogos sobre o significado da palavra conhecimento, meus irmãos, aparecem em textos famosos de Platão, como o texto Menon, Timeu, Teeteto e na República, que a nossa amiga Rosana também falou. Neles, o conceito é definido de: o conhecimento é opinião justificada pela verdade. O conhecimento é opinião justificada pela verdade. O Evangelho é a vida do Cristo, justificada por todas as suas ações. O exemplo mais sublime e divino.
que já esteve entre nós. Sendo assim, meus irmãos, o conhecimento e a opinião se separam devido ao viés racional inerente ao primeiro. Todo mundo hoje está sabendo de tudo, superficialmente. E todo mundo, no final das contas, não sabe? De nada. Vamos nos permitir adentrar a tudo aquilo também que nos colocarmos e nos propusermos a desvendar. Os livros da nossa doutrina são tão sensacionais, trazem tantos conteúdos maravilhosos. Há tanta coisa boa lá fora para se ver, para se ouvir, para se escutar em profundidade. E por mais que mesmo essa pseudo-profundidade por nós seja alcançada, se esbarrarmos com outro conhecedor da verdade, tá tudo bem. Cada um traz as suas impressões do mundão de Deus. E graças a Deus que é assim. Com respeito e leveza, o conhecimento já nos levou muito longe. As grandes épocas de divulgação do conhecimento foram quando as pessoas sentavam-se para conversar e dividir e partilhar. Da minha geração, foram pouquíssimas vezes, talvez, que eu me lembro de ter sentado com os meus avós e perguntado da história deles. Como era a vida? Como eram os encontros? Como era o relacionamento de pais e filhos? Dentre outras tantas oportunidades de aprendizado que a gente perde. Às vezes numa hora de almoço, às vezes numa caminhada juntos. Saibamos valorizar que temos de melhor experiências, conexões, para que juntos o céu olhe por nós e nós estejamos alinhados com Ele. Meus irmãos, nesse quesito de instrução, a gente chega então ao autoconhecimento, que é a nossa grande responsabilidade, o objetivo de nossa caminhada, identificando com inteligência emocional as sabedorias, toda a capacidade, todas as habilidades, todas as atitudes, o que somos hoje, mas não estamos, ou o que estamos e não somos, perdão, falei errado, estamos no caminho, mas não somos. Somos mutáveis. E ter consciência do que precisa de ser mudado é o primeiro passo para o sucesso. Chegando à conclusão do nosso estudo, o Espírito de verdade nos conclama espíritas, inclusive também pelo que nossa irmã Rosana falou. Amando-nos e instruindo-nos, chegaremos ao ideal espírita, sendo reconhecidos por essa transformação moral e pelos esforços que empregamos para dominar as nossas inclinações más. E assim eu pensei, e se alguma hora a gente falhar? A folhinha do meu pai veio nos ajudar. E ela diz o seguinte, para a gente concluir. Jesus deixou-nos a mensagem. Ensinar-te-ei um grande princípio. Esforça-te menos por desprender-te e mais por prender-te. Concentra teus esforços em te enriqueceres mais de mim do que em te esvaziares de ti mesmo. Permite-me entrar em ti e farei sair tudo o que seja alheio a mim. Deixa-me inundar-te com minha graça para livrá-lo de todos os vínculos terrenos. Este é o caminho tranquilo para chegar à pureza de coração. Fácil, seguro. E comigo. E com Ele. Amemo-nos. Que juntos tudo vai dar certo.